Olá, bom dia. Esta é uma regravação do artigo Racismo Sistêmico, Origens, Perpetuações e Soluções, escrito por Peter Joseph em novembro de 2020, que eu traduzi, carreguei e li aqui no canal. Abre aspas. Durante anos trabalhei com a ideia de reformar as instituições existentes da sociedade. Uma pequena mudança aqui, uma pequena mudança ali, mas agora me sinto diferente. Se tem que ter uma reconstrução inteira da sociedade, uma revolução de valores. Fecha aspas. Dr. Martin Luther King Jr. Se há algo que aprendemos sobre a natureza da realidade, é que tudo provém de algo. Todos os campos da ciência lidam com causalidade, criando modelos para tentar entender melhor os fenômenos. Isso envolve rastrear influências sistêmicas que manifestam observações repetidas, permitindo modelos preditivos. No entanto, é importante reconhecer que nossa percepção mais básica muitas vezes vai contra esse pensamento, uma vez que o que vemos e sentimos com nossos próprios olhos e ouvidos é fundamentalmente superficial. A própria evolução do conhecimento mostra esse movimento. Por exemplo, há muito tempo as pessoas pensavam que a Terra era plana. Por quê? Porque simplesmente parecia assim. E como tal, é importante reconhecer que nós, seres humanos, temos uma inibição natural quando se trata de pensamento sistêmico ou científico. E grande parte da bagunça que vemos ao nosso redor é o resultado. Diante disso, as ciências sociais emergentes de hoje, em específico o campo da epidemiologia, o estudo da saúde pública, desafiam ainda mais nossa percepção superficial. Um exame das instituições e crenças culturais dominantes de hoje revela um profundo vazio no pensamento científico quando se trata de sociedade. Na verdade, não há nenhuma outra área de estudo intelectual que pareça estar tão atrasada, e há muitas razões para isso que estão além do escopo desse artigo. No entanto, que seja declarado que se uma perspectiva sociológica verdadeiramente causal fosse levada a sério para abordar padrões e problemas modernos, isso desafiaria o estado de normalidade inteiro como conhecemos, exporia o quão ineptos nossos estabelecimentos tradicionais e crenças filosóficas relacionadas por trás deles são. Dito de outra forma, isso desafiaria a própria identidade da maioria da população. Deixem essa ficha cair. Dito isso, como é escrito extensivamente no livro The New Human Rights Movement, do qual esse artigo é parcialmente derivado, simplesmente não se pode entender a civilização sem compreender a ciência de sistemas. A maior falácia que continua a atormentar nossa integridade intelectual resultante de nossa natureza superficial, conforme mencionado acima, é da causalidade singular, da causalidade única. E para onde quer que se olhe no mundo hoje, culpa é colocada da maneira mais estreita possível. Extrema desigualdade socioeconômica? Vamos culpar ganância humana. Devastação de ecossistemas como todos os sistemas de suporte de vida em declínio? Vamos culpar corporações amorais ou políticas regulatórias fracassadas. Crime desenfreado nas cidades? Vamos culpar a mente criminosa, desonesta e prender as pessoas. Constituintes políticos comprados por lobistas? Vamos inventar algum tipo de abstração sem sentido e racionalizá-la com a frase vazia de capitalismo do apadrinhamento. Pobreza galopante? Vamos culpar a preguiça da classe baixa e fingir que nossa economia é um campo de jogo igual para todo mundo e todos recebem o que merecem. Essas desculpas superficiais e não sistêmicas continuam e são, sem dúvida, amplamente aceitas. Se ouve isso na linguagem baseada em slogans da maioria das pessoas,
cometa o crime, cumpra a pena. Junto a infindáveis chavões e declarações da comunidade ativista, como tirem o dinheiro da política. Um exemplo crítico disso que vale a pena abordar é o próprio sistema de justiça criminal, que é um nome apto. O sistema de justiça é criminal. O sistema de justiça é criminoso. A própria noção de que alguém deva ser simplesmente punido por violar a lei, como se qualquer ação humana fosse resultado único de livre-arbítrio de uma pessoa, prova bem a questão. O fato é que, uma vez que se tenha fenômenos repetidos em nível populacional, a nível de população, como violência criminal, e esses padrões de comportamento possam ser estatisticamente ligados a pré-condições sociais, que seja pobreza, desigualdade, experiências infantis, etc., o argumento de livre-arbítrio nunca será suficiente para explicar a causalidade comportamental. Não posso falar isso bastante. Para simplificar o argumento em abstrato, vamos imaginar duas ilhas, cada uma com 10 mil pessoas. Por causa dessa abstração, ambos grupos são absolutamente idênticos, como se um grupo fosse clonado do outro. Numa ilha, a população expressa uma cultura feliz e pró-social, sem crime. Na outra ilha, algo diferente ocorre. Enquanto 90% das pessoas se portam como na cultura da primeira ilha, da ilha pró-social, os outros 10% das pessoas recorrem a comportamento antissocial, criando crime e violência. Uma vez que ambos grupos são clones um do outro, com a única diferença sendo a natureza da condição de cada ilha, deve-se concluir que não são os próprios indivíduos dentro desse grupo de 10% que são o problema, mas sim que deve haver algo errado com a condição da ilha. Alguma coisa na condição deve causar o comportamento antissocial nessa minoria de 10% da população. Nesse caso, a resolução do problema só poderia ocorrer encontrando quais características dessa condição da ilha são causais. Não haveria propósito de longo prazo em lutar contra comportamentos individuais prendendo as pessoas ou algo semelhante, uma vez que o que cria o comportamento ainda existe. Eles continuarão acontecendo, geração após geração. Não se pode prever também exatamente quais indivíduos cometerão crimes, mas se pode esperar pelo resultado estatístico em geral. Como um exemplo real disso, a mesma lógica pode ser aplicada a tiroteios em massa nos Estados Unidos, fenômeno qual o Brasil já demonstra sinais da doença, assim como vários países pelo mundo nos últimos 30 anos. É a doença se espalhando. Antes do Covid-19, que alterou drasticamente a normalidade, os Estados Unidos viam uma média de um tiroteio em massa por dia, ocorrendo por anos antes. Novamente, não se sabe quem serão os atiradores exatamente, mas a consistência estatística geral e a previsibilidade geral permanecem. Da mesma forma que a cada temporada de gripe, haverá uma média estatisticamente consistente de infectados, embora seja difícil saber quem exatamente será infectado. Isso não significa que as pessoas simplesmente não tenham vontade própria e, portanto, seja fútil tentar apelar para a moralidade de alguém, nem argumentar que as pessoas não sejam influenciadas por educação e experiência. Mas se essas são as únicas abordagens, juntamente à ameaça legal punitiva, a capacidade de alterar comportamento aberrante em geral será ineficaz, como empiricamente se comprova, como se vê. Se o nosso sistema educacional fosse baseado em pensamento crítico e sistêmico, como deveria ser ensinado nos primeiros estágios da infância, essa visão reducionista de livre-arbítrio, de crime e comportamento seria ridícula e um insulto à nossa inteligência. A população informada e seu governo não teriam escolha lógica a não ser trabalhar para encontrar e remover as pré-condições sociais básicas para tais atos antissociais, em vez de punir esses sintomas à medida que ocorrem sem fim.
Afirmo tudo isso porque, para entender a perpetuação do racismo, é preciso abandonar a ideia de que as pessoas que têm preconceito racial, consciente ou subconscientemente, serem as únicas responsáveis por essas perspectivas e ações resultantes. É cientificamente impossível a uma pessoa apresentar essa perspectiva social sem uma confluência de influências informativas, moldando esse sistema de crenças ao longo do tempo. Com a continuação do movimento americano por direitos civis dos anos 60, vindo na forma de Black Lives Matter e outras iniciativas, o público hoje aprendeu um novo termo: racismo sistêmico. Entretanto, existe grande confusão sobre o que o termo significa, uma vez que, mais uma vez, sua natureza sistêmica falha nossa intuição. Tanto é assim que muitos constituintes conservadores hoje nem mesmo acreditam na existência de racismo sistêmico, demonstrando grande nível de analfabetismo. A verdade é que todo racismo é sistêmico. Como explicarei? Parte 1. Origens. Como criança crescendo nas décadas de 80 e 90, a narrativa que me ensinaram na escola sobre as origens da escravidão nos Estados Unidos e no Brasil, no meu caso, era que devido ao preconceito racial com os brancos se considerando superiores aos negros, os africanos eram sequestrados, carregados em barcos e trazidos para a América, por meio do que agora é conhecido como o comércio transatlântico de escravos. Embora a escravidão desses seres humanos fosse claramente para fins econômicos, em momento algum o incentivo foi questionado a ponto de se considerar que talvez, somente talvez, o próprio sistema econômico capitalista devesse levar alguma culpa. Na realidade, embora o sequestro de pessoas na África certamente fizesse parte da equação naquela época, isso não ocorreu entre os europeus, em grande escala. Ao invés disso, os reis na África não apenas sequestravam e escravizavam seu próprio povo, eles venderam milhões de africanos a empresários brancos. Abre aspas. Foram os próprios africanos que escravizaram seus companheiros africanos, enviando-os para a costa para serem transportados ao exterior, fecha aspas, diz o pesquisador Akosua Pergi, da Universidade de Gana. E isso não é apontado para difundir culpa, mas para destacar o arraigado incentivo empresarial. Esses reis estavam envolvidos em comércio e negócios. Embora seja comum assumir indignação moral com esse tipo de prática e abuso, culpando os comerciantes, é irracional ignorar a estrutura a qual todas as partes eram orientadas e recompensadas. Hoje, a visão prevalecente ainda é essa, de que não se vê problema algum com compra e venda de mercadorias no mercado aberto, levando a entender que a economia de mercado não deva ser culpada pelas decisões desumanas dos envolvidos, como se tais decisões amorais fossem totalmente independentes da estrutura e incentivo do sistema econômico. O sistema econômico é superficialmente visto como mera ferramenta arbitrária sem preconceitos, utilizada e definida apenas pela ação humana. Vemos o mesmo tipo de argumentos morais irracionais ao abordar a escravidão moderna, com hoje, em 2023, mais escravos legalmente definidos existentes no mundo que em qualquer outro período da história humana. Essa visão estritamente moral, baseada em ação individual, perpetua um mito perigoso, alimentando, mais uma vez, a falácia da causalidade única. Invoca a alegação de inépcia moral em nome de todos os donos de escravos, cristãos tementes a Deus nas primeiras colônias dos Estados Unidos e depois que não tiveram nenhum problema em coagir e explorar violentamente seres humanos para trabalhar a fim de economizar dinheiro.
Dito isso, e como a maioria sabe, a prática básica de escravidão acompanha a humanidade a um grau ou outro, remonta milhares de anos na antiguidade. No entanto, poucos consideraram por que esse tem sido o padrão. E se consideram, tendem a cair em ideias vagas como natureza humana, junto a teorias darwinianas escolhidas a dedo, de nossa inerente tendência de supostamente rumar à dominação social. Então vamos recuar e reconsiderar nossa evolução social. A maior mudança social na história da humanidade foi a Revolução Neolítica. E se quisermos de fato entender o fenômeno de opressão e exploração de grupo, temos que levar em conta a dramática transição para sociedades estabelecidas agrícolas que começaram 12 mil anos atrás, a Revolução Neolítica. Antes dessa época, e por mais de 99% da história humana, seres humanos viviam como caçadores-coletores, tribos de forragem, caçando sem nenhuma habilidade agrícola. As diferentes características de comportamento social entre sociedades de caçadores-coletores e sociedades modernas estabelecidas são bem informativas. Além de serem geralmente igualitárias, sem hierarquia de dominação real, foi bem argumentado por antropólogos que elas também tinham muito menos violência. Elas geralmente prosperavam em áreas com rica abundância de grãos e gado selvagem. Sua existência a nível de subsistência criou um tipo único de abundância minimalista, aonde a escassez não era uma pressão sociológica abrangente. Essas conclusões foram tiradas parcialmente de evidências arqueológicas do período pré-neolítico, mas principalmente das análises de poucas tribos de caçadores e coletores que existiram em regiões remotas do mundo nos últimos séculos. Economicamente, elas tinham o que chamamos hoje de economia de doar, onde compartilhavam sem expectativa de reciprocidade. Na verdade, existem histórias de forasteiros recebendo artesanatos de tribos existentes apenas para sentir a necessidade de dar algo em troca, como muitos fazem na cultura moderna. Esse comportamento recíproco era considerado ofensivo pela tribo, pois elas sentiam que a troca era uma recusa de amizade. O antropólogo britânico Tim Ingold destaca a ideia de que a diferença entre doar e trocar tem a ver com a percepção social baseada em companheirismo autônomo versus obrigação involuntária. Ele afirma, abre aspas, claramente, tanto os caçadores e coletores quanto os cultivadores agrícolas dependem de seus ambientes, mas enquanto para os cultivadores essa dependência se enquadra em uma estrutura de obrigação recíproca, para os caçadores e coletores ela repousa no reconhecimento da autonomia pessoal. O contraste é entre as relações baseadas em confiança e aquelas baseadas em dominação. Fecha aspas. Da mesma forma, elas mantiveram ativamente uma cultura de igualdade. Eram cientes do interesse pela igualdade e se outros tentassem ir contra ou assumirem controle, a tribo como um todo corrigiu o comportamento por meio de várias estratégias, algo que o antropólogo Christopher Bowen chamou de hierarquia de dominação reversa. Tudo isso é apontado para mostrar o contraste de comportamento e valores dessas primeiras culturas, cujo modo econômico era muito diferente do que conhecemos hoje. Revela que existe um determinante na forma como uma cultura é orientada com base em seu ambiente e meios econômicos. E uma coisa que elas com certeza não tinham era a escravidão humana. A escravidão, independentemente da forma, seja dívida, trabalho contratado, escravidão forçada por conquista militar, etc., é um fenômeno que teve início após a Revolução Neolítica, quando os meios de produção mudaram.
sociedades agrárias estabelecidas emergentes criaram novos incentivos, valores e práticas, incluindo trabalho especializado, comércio, necessidade de proteção, a invenção de propriedade e outras características comuns da sociedade atual. Consequentemente, a estrutura e ética do que conhecemos hoje como negócios foram moldadas. O capitalismo, como conhecemos, não é um sistema idealizado por filósofos como Adam Smith. O capitalismo evoluiu naturalmente em suas características devido ao determinismo ambiental e meios de produção nascidos da Revolução Neolítica, modulados pela tecnologia e outros fatores durante longos períodos de tempo. Como tal, assim como alguém pode usar uma mula para arar um campo sem ter que pagar a mula, foi só um passo para um produtor qualquer enxergar o valor da redução dos custos do trabalho humano para aumentar o lucro. Embora os principais escritos históricos ainda tendam a encobrir essa tendência baseada no mercado de escravizar e explorar as pessoas, criando desculpas ideológicas ou religiosas, o propósito técnico permanece: maximizar renda reduzindo custos. Isso entendido, vamos agora pular nesta trajetória pós-neolítica para o alvorecer dos Estados Unidos e sua instituição da escravidão baseada em raça. Talvez a história mais amplamente despercebida hoje em relação à realidade da escravidão nos Estados Unidos e, consequentemente, pelo mundo, é que a escravidão baseada em raça, na verdade, não era baseada em raça quando começou. A verdade pouco conhecida é que a ideia de raça foi literalmente criada como uma construção legal muito depois do início da escravidão africana. O mito predominante, conforme eu aprendi na escola, era que os europeus se sentiam superiores aos africanos e, portanto, sentiam que eles eram escravos naturais. A verdade é que a escravidão nos Estados Unidos começou como uma decisão econômica baseada no mercado para garantir mão de obra barata e investimentos lucrativos, e cor de pele tinha pouco ou nenhuma importância. Conforme afirmado pelo sociólogo Robin M. Williams Jr. sobre essa questão, abre aspas, em um sentido bem básico, as relações raciais são resultado direto da longa onda de expansão europeia. Começando com a descoberta da América, as assim chamadas relações raciais resultantes tiveram muito pouco a ver com raça. Inicialmente, foi um acidente histórico que os povos encontrados na expansão europeia diferissem em características físicas comuns de tipo óbvio, mas uma vez que as ideologias raciais foram formadas e amplamente disseminadas, elas construíram um poderoso meio de justificar hegemonia política e controle econômico. Fecha aspas. Embora milênios de escravidão tenham sido comuns por meio de guerras, conquistas ou dívidas, a justificação somente por aparência física foi pouco praticada até a época das colônias americanas. Uma vez estabelecidos, servos contratados europeus brancos foram usados. No entanto, eles tinham prazos bastante curtos e multianuais e tornaram-se limitados em número com o passar do tempo. Eventualmente, escravos africanos foram procurados quando ficou óbvio que eram melhores investimentos comerciais do que os europeus contratados. Conforme explicado pelo professor de sociologia William Julius Wilson, abre aspas, a conversão para a escravidão não foi apenas motivada pela crescente preocupação com a escassez de mão de obra barata diante do rápido desenvolvimento da cultura do tabaco como um empreendimento comercial e o número decrescente de servos brancos contratados entrando nas colônias, mas também pelo fato de que o escravo negro tornara-se um investimento melhor do que o servo branco. Com o aumento da expectativa de vida,
resultante do declínio significativo na taxa de mortalidade por doenças, os fazendeiros se dispuseram a financiar o custo extra de escravos. Na verdade, durante a primeira metade do século XVII, o trabalho contratado de servos brancos europeus era mais vantajoso que o trabalho de escravos negros. Durante os estágios iniciais da escravidão africana nas colônias, o preconceito racial não era grande problema. Escravos negros trabalhavam ao lado de servos contratados brancos como iguais. Eles até se casaram e tinham distinções sociais comuns. Isso foi antes da construção, da invenção artificial de raça ser legalmente criada, conforme detalhado pelo professor de Direitos Civis Carter A. Wilson. Abre aspas. Preconceito de cor contra africanos era raro nos primeiros 2/3 do século XVII. As distinções, as diferenças legais entre escravos negros e servos brancos não apareceram até a década de 1660. No início, os proprietários de plantações dependiam mais de servos contratados europeus que escravos africanos. Inicialmente, as atitudes e comportamento em relação ao escravo africano diferiam pouco daquelas em relação ao servo europeu, exceto que o servo servia apenas por um curto prazo, geralmente 7 anos, e o escravo, geralmente, mas nem sempre, servia por toda a vida. Casamentos interraciais eram comuns na primeira metade do século XVII e, nessa época, provocavam pouca ou nenhuma reação. O status cristão e moral cristã eram importantes. Raça não era. Fecha aspas. O verdadeiro alvorecer do racismo nos Estados Unidos não foi a escravidão em si, mas como a estrutura da escravidão acabou sendo apoiada e justificada. A transição completa de servos brancos temporários para escravos negros vitalícios começou por volta da última metade do século XVII, com um enorme aumento populacional através do comércio global de escravos africanos. A expansão da agricultura comercial nos estados do Sul especificamente criaram demanda. Por volta dessa época, a política pública começou a mudar, com o interesse específico de criar divisão entre servos brancos existentes ou brancos pobres e escravos negros. O historiador Edmund S. Morgan observa que os índios também eram escravizados e alienados da mesma forma. Referindo-se às ações de uma assembleia do governo na Virgínia, ele afirma, abre aspas, a assembleia deliberadamente fez o que pôde para fomentar o desprezo dos brancos por negros e índios. Em 1680, 30 chicotadas foram prescritas se algum negro ou outro escravo presumir levantar a mão em oposição a qualquer cristão. Esta foi uma disposição particularmente eficaz que permitiu aos servos brancos intimidarem escravos sem medo de retaliação, colocando-os assim psicologicamente no mesmo nível dos senhores proprietários. Fecha aspas. Foi essa tática de divisão social, de separar escravos negros dos brancos pobres, que serviu como forma de segurança por meio do domínio hierárquico, estabilizando a prática econômica. Com o tempo, várias desculpas para a inferioridade dos negros foram inventadas. Estas variavam de pagãos não cristãos a burros de carga. Também deram incentivo para eventualmente distorcer teorias darwinistas, gerando décadas de racismo científico, incluindo colocar africanos e outros povos indígenas em gaiolas e exibi-los num zoológico nos Estados Unidos junto a macacos e outros animais. No geral,
Essa reorientação gerou uma cultura de intolerância e dominação que ecoa até os dias de hoje.